Ganhar dinheiro é fácil? Honestamente, não. Tem gente que ensina o jeito certo, tem gente que ensina o jeito errado. Independente disso, o que importa, o mais importante, é você cuidar daquilo que você trabalhou duro para conquistar, que foi o seu suor. E esse é o dinheiro que você tem que resguardar. Quer saber mais como você faz para valorizar o bem que você já adquiriu? Fica comigo nessa live até o final que eu vou te ensinar, em 30 segundos. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Ambiente Jurídico Digital, onde aí da sua casa você bate um papo comigo, a advogada Luciana Borges Ramos, e fica conhecendo o seu direito. Hoje a gente vai fazer esse almoço jurídico com os meus convidados, os meus amigos, a doutora Cibele e o doutor Juliano. Eu vou apresentar eles agora. Sejam bem-vindos, doutor Juliano e doutora Cibele. Tudo bom, Cibele? Tudo bom, Juliano? Tudo ótimo. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Conta pra gente, Cibele, de onde você está falando? Bem, eu estou aqui no interior de Minas Gerais, Ipatinga, e vamos aqui a nossa live de hoje, bastante conteúdo, toda quinta-feira, almoço jurídico, para trazer para vocês muitas informações. Porque, afinal, quem tem informação tem poder. É isso mesmo? É isso mesmo. E você, Juliano, de onde fala? Eu sou de Franca, interior de São Paulo. Estou aqui a 400 quilômetros da capital de São Paulo. Cidade do basquete, cidade do calçado. Estamos aí. Obrigado pelo convite, meninas. Prazer estar recebendo vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Então, agora nós vamos começar a nossa live. Agora vocês conhecem meus convidados e eu e os meus convidados hoje vamos falar um pouquinho como fazer para ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro, gente, do jeito certo. Porque tem muita gente por aí que ensina você a fazer vários tipos de investimento, mas esse não é o propósito da live hoje. O propósito da live hoje é para você garantir a segurança do seu patrimônio para você não perder dinheiro. E o tema de hoje, eu e os meus convidados vamos te ensinar a como não perder dinheiro através do inventário. Afinal de contas, Lu, o que é inventário? Eu posso ficar livre dele? Bom, vamos lá. O inventário é uma transferência de patrimônio. Quando alguém que a gente ama, um ente querido, falece, essa pessoa, ela deixa bens. E para transferir do nome da pessoa física falecida para o nome dos seus herdeiros, há necessidade de passar pelo procedimento de inventário. Como que acontece esse procedimento de inventário? Primeiro é feito uma escritura no cartório de notas. Isso se não houver testamento. Se houver testamento, há necessidade de ir ao judiciário, fazer o cumprimento desse testamento. Mas vamos imaginar aqui um inventário muito simples, um inventário sem crianças, sem menores, sem pessoas com problemas com necessidades especiais que precisam da presença do Ministério Público. Então, esse inventário feito extrajudicialmente vai passar pelo cartório, vai ter um custo. Vai precisar de certidões, é outro custo. E aí entra o tão temido imposto da morte. É o imposto que incide sobre a transferência dessa herança, transferência dessa riqueza entre a pessoa falecida e os herdeiros, que é o ITCMD. Mas afinal, Luciana, o que é o ITCMD?
Ora, o ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Ele varia entre 4% a 8% ao redor do país. Então, aqui, por exemplo, em Curitiba, ele é 4%. Mas em Minas é diferente. Em São Paulo também é diferente. Depois, os meus colegas eles vão dizer para vocês os índices de cada cidade, da cidade deles. Mas aqui em Curitiba é 4%. Bom, depois que você fez todos os cálculos, imaginemos aí uma residência que foi comprada em Curitiba e há 20, 30 anos atrás, e naquela época era um imóvel, um terreno que valia 200, 300 mil reais. Com o crescimento de Curitiba se tornando uma capital, por exemplo, esse imóvel se valorizou e hoje vale 1 milhão. Quando há um inventário, o ITCMD, esses 4% a 8%, dependendo do estado onde você esteja, a sua cidade, ele vai incidir sobre o valor de mercado, pessoal, e não sobre o valor real que você pagou por esse bem. Então, com isso, por conta disso, o que acontece? Fica muito mais caro o imposto. E é aí que nós vamos te ensinar a economizar dinheiro, porque quando você economiza do ponto de vista tributário, de forma legalizada, você ganha dinheiro. E fica com a gente até o final dessa live para você poder aprender a fazer isso. Pois bem, caso a pessoa precisasse, o herdeiro ou herdeira precisasse pagar por essa única casa o valor de todos os tributos e todo envolvido, todas as certidões e cartório, porque depois vai para o RGI, né? Se a pessoa precisasse pagar tudo isso, ficaria aí em torno de uns 100 mil reais em média. Isso aqui no nosso exemplo, num imóvel de 1 milhão de reais. Bom, o que acontece? Se a família que levou 20 ou 30 anos para pagar um imóvel de 300 mil, o poder aquisitivo dela provavelmente não a permite ter no banco disponível 100 mil reais para fazer o pagamento desse inventário. Ah, e eu esqueci também que tem os honorários do advogado, viu? É necessário ter advogado para o seu inventário. Aí, conclusão, o herdeiro ou a herdeira necessita vender o bem para poder pagar o inventário, para poder transferir o saldo desse bem para o seu nome. Conclusão? Ela precisa vender o bem com deságio, porque o imóvel já está em inventário, ele está com um problema, ele não está legalizado ainda. Então, ela vai necessitar exatamente vender abaixo do preço de mercado. Só nessa perda aí, gira em torno, mais ou menos, que a gente vê no nosso dia a dia, em torno de 20%. Isso é uma perda muito comum. E depois, não termina por aí a perda, não. Depois, ela ainda tem que pagar ganho de capital sobre o bem vendido, ou seja, imposto de renda. E aí, tudo fica pior. Se a gente fosse calcular, essa perda chegaria a 40%. Então, o que adianta você trabalhar a vida toda se o seu herdeiro e a sua herdeira não vai levar aquilo que você tanto fez, tanto trabalhou para construir? E aqui no nosso chat, a Marta pergunta, sou do Rio de Janeiro, aqui também é 4%? Então, Marta, aí no Rio de Janeiro é em torno de 6%. Vai depender muito do valor de aquisição do seu bem. Então, você olha lá no seu imposto de renda para você poder saber exatamente o valor de aquisição. Mas fica atenta, Marta, porque o teu inventário ele vai ser sobre o valor de mercado do seu bem do Rio de Janeiro. E a alíquota costuma ser 6%. Beleza? E agora nós vamos continuar aqui. Obrigada, Marta, por você comentar aqui no chat e conversar com a gente. Pessoal, pode deixar suas dúvidas aqui no chat, pode falar com a gente, tá bom? E agora eu vou chamar o nosso convidado. Não, pessoal? Tá todo mundo meio quietinho aí? Cadê vocês? Estamos escutando. Que maravilha ter vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença. E agora o nosso convidado especial, que é o Juliano. Ele vai responder mais dúvidas a respeito de inventário e como a gente consegue ganhar dinheiro não perdendo aquilo que a gente
batalhou tanto para construir. Não é assim, Juliano? É isso aí, Lu. Realmente, como você bem disse, né, o inventário é algo terrível na vida de uma família, né? Algo que consome aí de 20% até 40% de todo o patrimônio que uma família, um pai e uma mãe luta uma vida toda para constituir e que no final a gente sabe que na prática esses bens não vão chegar aí integralmente na mão dos filhos, né, um dia quando precisar ser transferido. Mas a boa notícia, Lu, é que não precisa ser assim, né? A gente sabe que existem alguns instrumentos que evita essa perda patrimonial, evita que as famílias precisem passar por esse verdadeiro calvário que é o inventário em todos os seus aspectos, né? Então existe, pessoal, uma boa notícia é que a sua família não precisa passar por isso, né? Existem mecanismos legais que a lei autoriza você a utilizar que vai evitar aí esse problema chamado inventário. Não é isso, Lu? Com certeza, é exatamente isso. E com base nisso, vocês já estão vendo como economizar. Então, a gente viu que o inventário consome teu patrimônio, porque você vai ter que pagar cartório, advogado, certidões e o tão temido, o tal ITCMD. Pois bem, agora a Cibele ela vai explicar se um filho não quiser fazer parte da holding. Então, explica pra gente, Cibele, como acontece essa questão da holding. Quantos parentes tem dentro da holding? O filho precisa estar? O filho não precisa estar? Como que funciona, Cibele? Olá, gente. Vamos explicar aqui de uma forma bem, como eu digo, bem inteligível para todo mundo. Uma forma que não vou colocar juridiquês para ficar bem fácil de todo mundo entender aí. Na verdade, quando um filho não quer participar, isso de forma alguma é um empecilho para se fazer a holding. A questão é o seguinte: qualquer cidadão que ele não seja interditado, né? Ele está em pleno uso, desculpa, ele está em pleno uso e gozo de seus direitos e deveres civis. Eu estou falando aqui o que a lei diz. Então, ele é o dono do patrimônio e ele independe da anuência dos filhos para construir, para constituir esse planejamento patrimonial da família. Mas tem um detalhe nisso tudo que nós vamos lá na nossa pergunta novamente. Então, para o filho receber essa doação das cotas desse planejamento, dessa empresa cofre, esse filho tem que participar da sociedade, ele tem que ser sócio. Porque a doação das cotas de ingresso na sociedade ela tem natureza contratual. Então, tem que ter a manifestação da vontade dele. Dele quer dizer, de cada um desses filhos. Eles precisam aceitar aquela doação e assinar o contrato social. Então, a pergunta ela vai se encaixar aqui. Quando a gente tem um filho encrenqueiro, né? Aí esse filho vira e fala assim: eu não quero, eu não assino isso nem a pau, e pronto, quero ver como é que vai resolver. A verdade é que não há problema. O pai, que é o dono do patrimônio, ele vai poder fazer, sim, o seu planejamento patrimonial, porém com uma ressalva, né? A parte que tocar, a parte das cotas que tocar a esse filho, ele mais tarde, ela vai ser reservada e mais tarde, esse filho que agora está aí todo, não faço, não quero, que está a fim de atrapalhar a vida de todo mundo, esse filho lá na frente, ele vai ter que fazer sozinho o inventário da parte dele e vai ter que arcar com tudo sozinho. Então, a verdade é que quando esse filho, que é aí o revoltado, né, o diferente, a ovelha negra, não quer participar do planejamento, o que acontece? Reserva-se essa cota e na hora que o advogado explica para ele, ou quem tiver lá, o instituidor aí do planejamento, explica para ele
que depois ele vai ter que fazer sozinho, arcar com todos os custos do inventário sozinho, porque todo mundo já vai ter recebido a sua cota, muitas das vezes ele muda de ideia. Mas não mudando, aqui está a resposta. Independe dele. Sim, a família pode fazer o planejamento patrimonial e reservar a cota parte desse filho aí revoltadinho. O problema será dele depois. Não é mesmo, colegas? Amei, Cibele. Filho revoltadinho. Amei. Né, Juliana? Lu, eu posso fazer um complemento aqui da minha fala inicial? Juliana, a casa é sua, Juliana. Pode fazer o que você quiser. Entendeu? Pode fazer o que você quiser. Fica à vontade. Tá, vamos lá, então. Eu falei que não precisa ser assim, né? As famílias não precisam passar por um processo de inventário. Você já citou aí a holding, né? Que é um instrumento que a gente utiliza para fazer isso. E eu gostaria só de esclarecer para os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está nos seguindo aqui nessa live, detalhar o que vem a ser primeiro uma holding familiar, né? Que é esse instrumento para evitar o inventário. Eu vou explicar um pouquinho como é feita essa holding familiar e para que ela serve, tá? Então, vamos lá. Só para não ficar aí nebuloso para você que está nos ouvindo, nos vendo aqui por essa live, o que é uma holding familiar? Uma holding, ela não é apenas um CNPJ que você abre esse CNPJ e coloca ali dentro todos os bens da família. Não é só isso. Uma holding é todo um sistema de engrenagem, onde você coloca cláusulas ali protetivas, você consegue fazer a sucessão, transferir todo o patrimônio de uma família, gravando com cláusulas protetivas, tanto para os herdeiros, para os sucessores, para os filhos, netos, quanto para o dono desse patrimônio. Então, uma holding familiar, ela é um sistema que pode ser composto aí de uma célula, né, que a gente chama de uma única empresa, ou pode ter várias células, 2, 5, 10. E essa variação no número de células, ela vai depender aí da complexidade do caso concreto que a gente está analisando. Então, assim, via de regra, uma célula só, um sistema único de uma empresa já é o suficiente em 85% dos casos. Mas tem algumas famílias que exigem um pouco mais de profundidade nesse tema, e aí a gente precisa desenvolver, medir aquela situação, né, para poder desenvolver a holding familiar para aquela empresa. Então, vai depender de vários fatores. Eu costumo dizer, Cibele e Lu, que uma holding familiar é como se fosse um alfaiate, onde a pessoa vai até lá, é tirada as medidas dessa pessoa e aí é feito ali a vestimenta para ela de acordo com as necessidades dessa pessoa, tá? Então, isso é um sistema de holding. E como é que é feita a holding? A holding é feita da seguinte forma: a pessoa física tem o patrimônio dela constituído, os imóveis ela adquiriu ao longo da vida no nome dela, no CPF dela. A gente abre um CNPJ específico para isso, para guardar o patrimônio dessa família e transfere esses bens para dentro dessa empresa. E essa empresa a gente dá o nome de empresa cofre. Esse nome que a gente dá de empresa cofre é para dar essa sensação mesmo de segurança, porque é uma empresa que não vai exercer nenhuma atividade econômica. Ela vai servir única e exclusivamente para guardar aí o patrimônio dessa família. Então, ali que vai te dar as proteções necessárias, você vai conseguir fazer o planejamento sucessório da sua família, doar esses bens aos filhos, né? E quando você faz isso, essa holding tem alguma utilidade. Para que serve, então, uma holding familiar? Uma holding, ela serve para várias coisas. Eu vou só pontuar algumas aqui. Vou dar 3 exemplos aqui hoje que eu julgo mais relevantes para quem trabalha com isso e para quem almeja fazer uma holding familiar para a família. Então, para que serve uma holding familiar? O primeiro, ela evita que a sua família precise passar por um processo de inventário.
Porque como você já está fazendo a doação dessas cotas, desse patrimônio que você trouxe da pessoa física para dentro da pessoa jurídica, e ali você já está doando essas cotas aos filhos, quando você vier a faltar, seus filhos não vão precisar passar por um processo de inventário, porque tudo já foi regulamentado em vida. Então, esse é um dos objetivos e uma das serventias de uma holding familiar, ou seja, evitar que a família precise passar por um desgastante, caro processo de inventário. O segundo objetivo que eu vejo como relevante é evitar que os filhos, que os herdeiros briguem lá na frente por disputa de patrimônio, briguem por conta da herança que você conquistou. Na prática, a gente vê que isso é muito comum. Tá? Às vezes a pessoa briga por conta de um garfo. Tá? Então, não é porque hoje está tudo bem na sua família que lá na frente não possa vir a dar problema. Então, com esse sistema de holding familiar, você evita discussões futuras e brigas entre os filhos, entre os netos, pela disputa de um patrimônio. Isso vai acontecer por quê? Porque em vida você já planejou isso, você já deixou tudo organizado para eles, eles assinaram, concordaram com tudo. Então, não tem como lá na frente eles virem querer desfazer isso que hoje eles já concordaram. E o terceiro e último objetivo e relevância de uma holding familiar, eu diria que é a economia tributária. Quando você compara um inventário com uma holding familiar, é possível economizar aí até 88% em relação a um inventário. Olha para você ver a economia tributária, a economia de dinheiro realmente, o quanto você economiza fazendo esse sistema de planejamento sucessório usando uma holding familiar. Isso que é um dos pontos fortes nesse sistema e deixa qualquer outro testamento, deixa inventário, o próprio doação de bens em vida para trás, porque a economia não tem comparação em termos de eficiência tributária como é uma holding familiar. Meninas, era isso que eu queria complementar aqui na fala da Cibele. Maravilha, maravilha, Juliano. Como eu te falei antes, né? Tanto nos bastidores como aqui, nós recebemos, eu e Cibele sempre recebemos de forma muito carinhosa, de forma com o coração aberto nossos convidados. E como eu te falei antes, e já falei aqui para o pessoal do canal, você só veio a agregar. Excelente explicação, magnífica. É exatamente isso que a gente queria passar hoje na live. Queríamos mostrar que você pode sim ganhar dinheiro. Não perca tudo aquilo que você já construiu. Esse foi o recado do Juliano. E aqui no nosso chat, a espectadora Marta também perguntou, essa empresa cofre, ela vai gerar despesas para o contribuinte? Sim, Marta, a empresa cofre, ela gera sim despesas. Só que, veja o que o Juliano explicou aqui para a gente. A despesa é extremamente menor ao inventário. Então, como você e os outros espectadores têm patrimônio, ou seja, para a pessoa que tem patrimônio, ela já sai perdendo. Ela já está presa ao inventário. Ela tem que pagar cartório, ela tem que pagar certidões, ela tem que pagar ITCMD e depois ela tem que pagar o RGI. E muitas vezes ela não tem o dinheiro na hora mais difícil da vida dela, que é a hora que ela perde aquele ente querido, que ela não estava ali se preparando para pagar todas essas despesas. Já na holding, não. A holding, o valor é pago também, só que planejado e muito mais barato. Por quê, Marta? Porque em cima do seu patrimônio vai incidir o ITCMD, só que no inventário incide sobre o valor de mercado, só que aqui dentro da holding incide sobre aquele valor de aquisição, aquele valor que fica no teu imposto de renda, ou seja, muito mais baixo, aquele valor de 20, 30 anos atrás, quando você adquiriu o seu bem. Então, compensa muito mais você gastar menos, economizar esse dinheiro e poder até investir em outros imóveis, tá bom? E agora, continuando aqui a nossa live, junto aqui com os meus convidados, Cibele e Juliano, que estão agregando demais aqui ao canal, agradeço novamente a presença. Eu agora vou pegar aqui um gancho do Juliano e vou falar a respeito da holding
para a gente da gente, ou seja, para o povo comum. Será que holding é só para rico? A gente ouve muito isso. Será que holding é só para rico? Então, vamos responder essas perguntas. A holding é sim, gente, para rico. Infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas mais ricas, elas têm acesso às grandes bancas de advocacia. Então, obviamente, o rico, como tem um farto patrimônio, algo muito grande, um patrimônio muito grande, ele vai pagar mais imposto. Portanto, ele estuda mais, ele se preocupa mais em economizar impostos. Isso é óbvio. Só que agora a gente tem a internet. Agora a gente tem o canal do YouTube. E você está aqui com a gente no Ambiente Jurídico Digital. Você está aqui com a doutora Cibele, com o doutor Juliano, comigo, conversando a respeito do seu direito. Então, aquilo que era muito fechado para grandes fortunas, conhecimento muito fechado para grandes fortunas, agora está aberto aqui na internet. Você pode ver tanto nesse canal quanto dos meus colegas, pois nós fazemos parte do time Holding Brasil. Nós somos mais de 1.000 profissionais no Brasil todo e estamos sempre fazendo eventos, promovendo educação financeira, educação tributária, para você entender como gastar melhor o seu dinheiro. Se você vai pagar o tributo de forma mais eficiente, você vai economizar. Se você vai economizar, deixou de gastar. E se você deixou de gastar, está ganhando dinheiro com isso. E é isso que a gente quer incentivar vocês. Veja, por que as pessoas acham que por que as pessoas acham que holding é só para rico? Ora, porque os ricos, eles fazem mais a holding porque eles têm uma máxima, eles têm uma ideologia na cabeça deles, que quem morre não tem que deixar bens em nome próprio, porque quem morre e deixa bens em nome próprio, deixa, na verdade, um abacaxi para os seus herdeiros descascar. Por quê? O que acontece? O herdeiro vai ter que pagar todos os tributos, custas processuais ou custas cartorárias no momento da vida dele em que ele perdeu um ente querido. Emocionalmente, ele já não está bem. Pode ser que o teu filho, a tua filha, tenha o dinheiro na época para bancar o inventário, mas pode ser que não tenha. E dependendo da quantidade de patrimônio, dependendo do seu lastro patrimonial, esse valor pode estar além da condição financeira do teu filho ou da sua filha. Então, por isso, as grandes fortunas, grandes personalidades do Brasil, eles já planejam a sua sucessão patrimonial, ou seja, já planejam a transferência do nome da pessoa física para a pessoa jurídica e lá dentro da pessoa jurídica, como muito bem o Juliano te explicou, você vai fazer a doação. Doação dos bens? Não é doação dos bens, você vai fazer a doação das cotas. Por isso que o imposto é muito mais barato. Você vai fazer a doação das cotas para os seus filhos. E cada pedacinho, cada quantidade de cotas vai ser a quantidade, o quinhão daquela herança para cada filho. Se forem 4 filhos, 5 filhos, 1 filho só, depende de quantos filhos você tem. Para cada quantidade de filhos, vai ter uma quantidade de cotas. E assim ele vai receber a herança dele através de cotas. Essas cotas nada mais são, elas traduzem os teus bens, o teu patrimônio, os teus imóveis que estão ali dentro da sociedade cofre. E como a sociedade cofre não morre, você sai na vantagem. E o seu herdeiro, mais na vantagem ainda, por 2 motivos. Vou aproveitar aqui o gancho do Juliano, por 2 motivos. O primeiro é porque você continua com a cláusula de administração permanente. Você continua dono e senhor de tudo que é seu. Embora tenha feito a doação das cotas para os seus herdeiros, você pode reverter isso a hora que quiser. E pode comprar, vender, alugar, fazer o que quiser com seus bens, tirar os frutos do seu trabalho árduo enquanto viver. Essa é uma das vantagens. E a segunda vantagem é que quando, infelizmente, você não estiver mais aqui, porque um dia todos nós vamos partir, esses bens já vão estar
doados para os seus herdeiros e eles não vão precisar passar pelo inventário. Não é isso, meus colegas? O que vocês acham sobre isso? É ou não é só para rico? Não é só para rico. Lógico. Principalmente a classe média precisa se atentar a isso, né? Os ricos têm muito dinheiro, então, mesmo que o inventário leve embora uma parte do patrimônio, mas eles vão continuar ainda com muito dinheiro. Agora, nós, pobres mortais, qualquer quantia que for retirada nossa vai fazer uma certa diferença lá na frente, principalmente na vida, né, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. E é isso que nós não queremos, é isso que nós procuramos inventar. Exatamente. Muito bem, Juliano. Isso aí. E agora o Juliano ele vai continuar conversando aqui com a gente. Ele já até está com a palavra. E aí, Juliano, tem mais coisas para contar aqui para os nossos telespectadores? Tem sim, Sibeli. Também não é só coisa boa, né? A holding, às vezes, pode ter alguma coisinha aí que não seja tão boa assim. Existe o lado negativo também de uma holding familiar que a gente precisa ser honesto aqui e precisa dizer para que ninguém se sinta um dia enganado, né? Como tudo na vida. Mas o que uma holding familiar pode me trazer de problema lá no futuro? Eu enxergo apenas duas situações de problemas que uma holding familiar pode trazer para uma pessoa ou para uma família no futuro. Primeiro, se esse sistema de holding familiar não for realizado por um profissional competente, que entenda o que está fazendo. Um sistema de holding familiar, ele envolve vários ramos do direito. Por exemplo, direito de família, direito societário, direito tributário. Precisa ter uma noção de contabilidade. Então, não é simplesmente pegar os bens e colocar, abrir um CNPJ, fazer um contratinho ali e colocar esses bens ali dentro. O profissional precisa ser capacitado para não colocar em risco aí a sua vida inteira que você lutou e trabalhou tanto para conquistar esse patrimônio. Então, esse é o primeiro ponto. E como sugestão, já fica aqui a doutora Cibele e a doutora Luciana como excelentes profissionais que entendem muito do assunto que nós estamos abordando aqui hoje. O segundo ponto que eu acho que pode dar problema lá na frente é se os donos desse patrimônio quiserem constituir esse sistema para prejudicar terceiros. O que seria prejudicar esses terceiros? Por exemplo, vamos supor que uma família está endividada, ela sabe que vai vir uma ação trabalhista, uma ação tributária, está com dívidas aí e possui patrimônio no nome. O que ela faz? Ela tenta montar esse sistema para tirar esse patrimônio do nome dela e colocar dentro de um CNPJ. Mas aí, nesse meio tempo, não dá para você fazer isso quando já estourou essa bomba. Isso tem que ser feito antes de acontecer qualquer revés financeiro na vida dos donos do patrimônio, quanto na vida dos herdeiros. Então, isso precisa ser planejado antes. E a gente costuma, como profissionais, antes de adotar esse sistema, fazer uma pesquisa no Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, na Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, para verificar se não tem nenhuma ação trabalhista, se não tem débitos que inviabilizem a constituição desse sistema de holding familiar. E um outro ponto que às vezes costuma dar problema lá na frente é se o pai ou a mãe deixa de fora dessa sucessão, desse planejamento sucessório, um filho que o pai ou a mãe teve fora do casamento e tem conhecimento disso e procura prejudicar, por exemplo, esse filho fora do casamento. Se acontecer essa hipótese, ou se acontecer essa hipótese dos donos desse patrimônio quererem dilapidar esse patrimônio ou transferir isso para o nome de terceiros para prejudicar, né, pessoas, com certeza a justiça vai derrubar esse sistema de holding familiar. Isso tudo vai ser dinheiro jogado fora. Então, precisa ficar atento, precisa procurar profissionais que entendam do que estão fazendo
e é sempre agir dentro da legalidade, né? Esse sistema busca o que a lei determina, o que a lei permite fazer. Nada de jeitinho brasileiro, isso aqui não é para isso. Aqui é para a gente dar segurança jurídica às famílias. E por isso que precisa ter um acompanhamento de perto de profissionais que saibam o que estão fazendo. É isso aí, meninas. Muito bom, Juliano, muito bom. Excelente pergunta que você tocou. Você tocou na ferida, porque a gente realmente fala muito bem do planejamento patrimonial da família, obviamente, porque a gente entende a economia tributária que isso traduz, mas as pessoas, elas ficam mesmo desconfiadas, elas acham assim, será que isso é realmente legalizado? Isso é legal? Isso vai me trazer vantagens? Vai me trazer algum prejuízo? Excelente ponto que você tocou, Juliano. E agora a gente vai continuar com a doutora Cibele, minha querida parceira de todas as semanas. Vamos lá, Cibele, você tem mais coisa para trazer para a gente? Porque aqui a gente não para. Isso aí. Eu vou trazer aqui para vocês uma pergunta que a gente recebe muitas vezes. Muitas mesmo. E é um questionamento que vale a pena a gente falar um pouquinho dele. E a pergunta é sempre assim: tem como eu dividir os bens de forma desigual entre meus filhos? Vamos começar assim, ó. Existem filhos e filhos, mas também existem pais e pais. Então, eu vou falar aqui, eu vou dar um exemplo bem rapidinho, para a gente poder entender o que pode acontecer. A verdade é que pode existir lá, vamos contar uma historinha assim, pode existir lá um pai que é empresário. Ele lutou a vida inteira para manter ali o padrão da família, lutando ali naquela empresa, uma empresa familiar, e sempre pedindo ali: meus filhos, interessem aqui pelos negócios, ajuda aqui seu pai no negócio, estuda, vamos dar continuidade na nossa empresa. Porém, dos 5 filhos que ele tinha, só um se interessou pela empresa, estudou, foi lá, acompanhou o pai em toda a sua jornada. No meu entendimento, nada mais justo que este filho seja beneficiado com uma cota-parte diferenciada. Ele terá mais conhecimento para preservar, dar continuidade ali naquela empresa do pai. Bem, isso aqui foi apenas para ilustrar um dos motivos que um pai ou uma mãe ele pode querer dividir, sim, de forma desigual a herança entre os filhos. Talvez por questão de merecimento, como eu tentei explicar aqui, ou até mesmo uma questão íntima, de preferência. Existem pais e filhos e filhos. Nunca podemos esquecer disso. O importante é responder que sim, é perfeitamente possível que se faça uma divisão desigual dos bens. Porém, tem uma informação que jamais poderia deixar de ser dada. É uma informação que tem validade jurídica. Ela sempre, toda divisão dos bens é obrigada a respeitar a legítima. O que quer dizer isso de legítima? Quer dizer assim, 50% dos bens ele tem de ser dividido igualmente entre os herdeiros. Isso é a lei que manda. Então, ninguém pode fugir da lei. A gente faz o planejamento, mas seguindo estritamente todos os ditames legais. Agora, os outros 50%, este sim, essa outra parte, ela pode ser dividida da forma que o titular do direito, no caso aqui, né, o pai ou a mãe, do jeito que eles bem entenderem. Aliás, além da resposta ser um sonoro sim, pode sim, dividir desigual, nós temos de deixar muito claro, respeitando a legítima. Da mesma forma que é sempre bom lembrar que, sendo o pai ou a mãe o titular do direito, ou seja, ele é o dono do patrimônio, respeitou a legítima, 50% divide igualmente. Os outros 50%, eles têm a liberdade de deixar para quem eles quiserem. Pode não só dividir desigual entre os filhos, eles podem querer beneficiar um sobrinho, uma outra pessoa. É uma liberalidade que a lei faculta a eles. Apesar da resposta ser sim,
eu tenho que deixar aqui para vocês, depois dos longos anos aí de experiência, que usualmente os pais costumam fazer a divisão do patrimônio de forma igual para todos seus filhos, seus herdeiros, seus sucessores, e isto é o que a gente mais vê aqui no dia a dia. Não é mesmo, doutores? Com certeza, Cibele. Até porque os pais acabam amolecendo, né? Tem um monte de filho, né, Juliano? Sabe de uma coisa, só para ilustrar também essa fala da Cibele, eu tenho um cliente aqui, essa semana nós conversamos, e olha para você ver que interessante com relação a disponibilizar aí uma parte maior do que a lei permite, né? Essa parte disponível, deixar para quem o dono do patrimônio quiser. Isso é aplicável e muito bem aplicável naqueles casos onde a família tem um filho, por exemplo, especial. Esse filho que é especial, ele tem necessidades maiores. Então, essa família achou por bem destinar uma quantia maior do patrimônio para esse filho, para que lá na frente ele consiga aí se sustentar e tal. E o outro irmão concordou plenamente, porque é uma família bem unida, né? Mas eu queria só trazer essa possibilidade também, que na prática a gente costuma, inclusive, sugerir para os nossos clientes, para que adotem essa permissão legal que existe na lei, para que beneficie ali aquela pessoa que tem uma certa dificuldade, algum problema intelectual e tal. Então, era essa a contribuição que eu queria fazer aqui para o pessoal. Excelente. Maravilha, Juliana. Muito obrigada, pessoal. E você que está aí nos assistindo, está gostando? Muita informação, né? Aqui a gente não deixa passar nada, respondemos todas as perguntas. E aqui do chat temos uma pergunta da internauta aqui, né? Querendo saber a respeito do patrimônio. O patrimônio que é trazido em cotas na holding. Mas no caso da negociação dessas cotas, elas são convertidas automaticamente? Muito bem, obrigada pela sua pergunta, excelente pergunta. Veja, a holding, ela é uma pessoa jurídica, é igualzinho a pessoa física, ela só não é de carne e osso. Então, ela negocia sim no mercado, ela vende, ela compra, só que lá no mercado, ela não vende e compra só cotas, ela faz isso com um imóvel físico, que ela é dona. Agora, as cotas é que são traduzidas, são transferidas para os sócios. Então, não confunda essa parte. O imóvel, sim, ele é negociado de forma física, de forma integral, pela holding. Então, ele pode comprar, vender, aumentar o patrimônio, tudo isso é feito em bens imóveis, ou até em bens móveis, algo do tipo um carro, ou então ações da bolsa, não importa. Quando a holding ela transaciona no mercado, ela vai transacionar com bens móveis e imóveis. Agora, o retorno disso, o lucro ou até prejuízo, ele vai ser traduzido em cotas para os sócios. Então, espero ter aí ajudado, viu? Ter respondido a sua pergunta. Ai, gente, que pena, como passou rápido. Meu Deus, vamos fazer mais 2 horas? Oxe, eu não posso, não. Passou, vamos, 2 horas, Cibele, vamos? Cibele já está doida para almoçar, Juliano. Não, Cibele, que isso? Para Cibele já é boa tarde. Eu falo para todo mundo, bom dia! Não, boa tarde. Depois de meio-dia, boa tarde. Não adianta, não. E eu ainda não almocei, Juliano. Eu ainda não almocei, para mim é bom dia ainda. Para você é bom dia ou boa tarde? Para mim é boa tarde. Pois é. Cibele. Maravilha. Você está com a Cibele? Tá tranquilo, pode apoiar. Aqui a gente sempre conversa com os nossos convidados para saber quem fica do lado de quem. Aqui é democracia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, a gente tem um prazer enorme, enorme de receber os nossos convidados. Então,
para aqueles que querem entrar em contato, Cibele Agnello, doutor Juliano Santos, eu, a advogada Luciana Borges Ramos, todos especialistas em planejamento patrimonial da família, somos do time Holding Brasil, atuamos no Brasil todo em conjunto, em parceria uns com os outros, apoiando, orientando, enfim, trocando, dando essa orientação na internet de forma gratuita. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Essa live agregou para você? Você pôde crescer, desenvolver, entender um pouco mais como ganhar dinheiro, salvaguardando aquilo que você construiu com tanto sacrifício? Então, coloca aqui no chat, #valor. Teve muito valor para mim. Eu fiquei muito feliz de aprender com vocês. Assim, dessa forma, você apoia o canal e a gente pode construir mais conteúdo para vocês. Então, já coloca aí o seu like, se inscreva no canal. Fique com a gente toda semana. Às quintas-feiras, nós fazemos esse almoço com os nossos internautas, com os nossos seguidores. E será um prazer receber você na próxima quinta-feira. Inclusive, quero contar aqui para todo mundo que está nos assistindo ou que vai nos assistir depois que não estiver mais transmitindo ao vivo, que semana que vem, eu, Juliano, Cibele e mais muitos outros colegas, dezenas de colegas no Brasil inteiro, nem vou falar número para não errar, nós estaremos fazendo uma palestra online. Então, semana que vem começa a nossa campanha de planejamento patrimonial da família no Brasil inteiro. Você está mais do que convidado. Seja bem-vindo a esse canal e se for de outros estados ou tiver parentes, amigos, conhecidos em outras regiões, como, por exemplo, o Juliano é de São Paulo, a Cibele é de Minas, mas você tem de outras regiões, parentes, amigos, conhecidos? Divulgue isso. Será no Brasil todo uma palestra de planejamento patrimonial da família, que estará sendo realizada, primeiramente, um esquenta no dia 2 e depois o grande evento no dia 9. Todos nós estaremos lá. E você vai estar lá conosco? Não perde, não perde. Fica com a gente. Muito bem. Fala, Juliano. Fala o horário, Lu. Fala o horário para o pessoal. 19h30, horário de Brasília, no Brasil inteiro. Vocês não vão se livrar da gente. Não importa em que estado você esteja. Está em Minas? Acompanha a Cibele. Está em São Paulo? Acompanha o Juliano. Está aparecendo aqui embaixo os nossos contatos. Fique à vontade para nos chamar nas redes sociais, mandar perguntas, colocar aqui o seu joinha, se inscrever no canal e #valor. Eu recebi valor hoje. Eu acrescentei ao meu conhecimento. Esse é o nosso objetivo, não é, Juliano? Não é, Cibele? Exatamente. E uma coisa muito importante que eu estou assim, a gente responde isso toda hora, é a questão assim, meu Deus, esse negócio é bom demais, será que isso é lícito mesmo? Esse negócio está me cheirando assim, meio esquisitinho? Mas não, exatamente isso nós vamos provar para vocês nessa palestra, dia 9 de setembro, 19h30. Todos estão convidados. Maravilha, deixado o recado aí, né, Juliano? Deixa o seu recado também. Perfeito. Essa missão nossa é levar conhecimento, difundir esse sistema de holding familiar para evitar esse transtorno que é um inventário na vida de uma família. Se não bastasse aí a perda do ente querido, a perda patrimonial acaba piorando a situação dessa família no momento de dor. Então, a nossa meta, a nossa missão é transformar isso, é evitar esse inventário através de um sistema 100% lícito, né, para que a sua família não precise passar por isso lá na frente. Então, essa é a nossa missão, meninas. Missão cumprida, pessoal. Muito obrigada, Juliano, mais uma vez. Receba o nosso carinho, nossos préstimos para você. Olha, foi maravilhoso. Eu falo sempre aqui, eles que não acreditam. Você agregou demais ao canal, não foi, Cibele? Sem a menor dúvida. E está convidado para outra oportunidade também.
Com certeza, a casa está aberta, Juliana, é só vir, chegar e logar. Eu aguardo o convite e foi uma honra para mim poder estar aqui com vocês. Vocês são amigas queridas, a gente está nessa luta aí diária para levar essa informação para o maior número de pessoas, né, no Brasil inteiro, até fora do país, não é, Sibeli? Exato. Vamos divulgar o conhecimento. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Estou à disposição. Se vocês tiverem uma outra oportunidade, pode me chamar que eu estou aqui. Perfeito. Combinado, Juliano, já está convidado. De casa é só entrar e logar. Um beijo, obrigado. Pessoal. Muito obrigada por estarem conosco. Até breve. Semana que vem tem evento, não esqueçam. Tchau, tchau.